Olá a todos, meu nome é Larissa Cardoso, atualmente nutricionista residente. Eu também estou representando a nutricionista Lenilce Carvalho da UFPA e hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês a respeito da avaliação nutricional da pessoa idosa, aqui também com foco na avaliação antropométrica. E caso vocês precisem reassistir essa aula, ela vai ficar aqui disponível, juntamente com as demais pela plataforma. Antes da gente falar um pouco a respeito da avaliação nutricional de fato, é importante que a gente caracterize o que seria a pessoa idosa. De acordo com a ONU, para os países desenvolvidos, os indivíduos idosos seriam aqueles com idade maior ou igual a 65 anos, e em países em desenvolvimento, como o exemplo o Brasil, seriam aqueles com idade igual ou maior a 60 anos. E esses indivíduos eles fazem parte de cerca de 10,15% da população, que seria mais ou menos 21,6 milhões de pessoas, de acordo com dados recentes do IBGE. O processo de envelhecimento como um todo, ele traz diversas alterações na funcionalidade, anatômicas, psicológicas, bioquímicas, e por conta disso, essas alterações elas podem gerar impacto diretamente no estado nutricional. Dentre essas alterações, nós podemos citar, exemplo, a perda celular, fadiga, redução do apetite, quedas, alterações auditivas, queixas articulares, isolamento social e doenças crônicas. Além disso, nós vamos perceber uma diminuição do peso e da estatura, por conta do peso, por exemplo, da redução da água corporal, da redução da massa muscular, e a estatura nós temos alterações referentes à coluna vertebral. Além disso, um fato interessante é que após os 70 anos, percebe-se que a diminuição do peso é menor, já que ela passa por uma taxa de 0,1 a 0,2 quilos por ano. Além disso, nós vamos perceber alterações ósseas, como a osteoporose e a osteopenia, redução da massa muscular, com transformação em gordura intramuscular e aumento do tecido adiposo subcutâneo, alterações na quantidade e distribuição desse tecido adiposo, envergadura da coluna vertebral, dificuldade de equilíbrio, deambulação e também o excesso de flacidez, e também a redução do conteúdo de água corporal, como nós já tínhamos citado anteriormente. A partir de todas essas alterações, a gente consegue perceber a importância de uma avaliação nutricional detalhada, que é um dos pontos que vai ser abordado na caderneta de saúde da pessoa idosa. Nós temos a avaliação nutricional como uma investigação detalhada e multidimensional do idoso, abordando principalmente parâmetros antropométricos como peso, altura, índice de massa corporal, que é o IMC, e a circunferência da panturrilha. E esses tópicos a gente vai ver melhor nos próximos slides. Na página 16 da caderneta de saúde da pessoa idosa, nós vamos ter aqui um espaço para registro dos dados antropométricos que nós falamos anteriormente no decorrer dos anos. Falando um pouco a respeito do peso, nós vamos ter que ele é uma medida constantemente utilizada no processo de avaliação nutricional, representando a soma de todos os componentes corporal, sendo eles água, músculo, gordura, os ossos, e ele está relacionado diretamente com o equilíbrio energético proteico. Para a avaliação do peso, basicamente vai ser feito o seguinte: o indivíduo precisa estar posicionado no centro da balança, sendo essa balança calibrada, e ele precisa estar descalço e de preferência com pouca roupa. A altura é uma medida prática e de simples execução e ela vai ser aferida utilizando um estadiômetro tanto de haste móvel quanto de haste fixa. E é importante que 5 pontos anatômicos estejam em contato com o estadiômetro ou com a parede, que seriam os calcanhares, as panturrilhas, os glúteos, as escápulas e a parte posterior da cabeça. Caso não seja possível todos esses 5 pontos anatômicos, é esperado que pelo menos 3 desses pontos estejam em contato. Quando não é possível realizar a altura dessa forma, nós vamos ter medidas para fazer a estimativa. Como forma de estimativa da altura, nós vamos ter aqui, por exemplo, a altura do joelho. Basicamente, ela vai ser feita usando um paquímetro ou uma fita métrica inelástica, onde, aqui, pelo exemplo do paquímetro, nós vamos posicionar a parte fixa na parte inferior do pé, do calcanhar, e a parte móvel na parte superior do joelho. E, posteriormente, essas medidas vão ser colocadas na fórmula que varia de acordo com o sexo, a idade e também a etnia. Outra forma que nós temos de estimar essa altura seria por meio da extensão dos braços ou envergadura. Basicamente, essa medida ela avalia que a nossa envergadura, que seria a distância entre os 2 dedos indicadores, seria equivalente à nossa altura normal. E para realizar essa aferição,
A fita métrica inelástica ela vai ser posicionada no externo até a ponta do dedo médio, como a gente pode perceber aqui na imagem. E esse valor vai ser multiplicado por 2 para conseguir aferir a altura. De acordo com o OMS, o IMC é um dos principais parâmetros para a determinação do estado nutricional. E para aferi-lo vai ser basicamente a divisão do peso pela altura do indivíduo ao quadrado. E é importante dizer também que a OMS ela considera pontos de corte diferenciados para a população idosa, onde um IMC menor que 22 kg por metro quadrado vai ser considerado baixo peso, de 22 até 27 kg por metro quadrado vai ser considerado um peso adequado, e maior que 27 já seria considerado sobrepeso. Como eu disse anteriormente, o IMC ele é um ótimo parâmetro antropométrico, mas ele não pode ser utilizado isoladamente. É importante que ele esteja associado a outros parâmetros, como, por exemplo, a circunferência da panturrilha, que vai ser um método específico para as pessoas idosas e vai refletir principalmente essa reserva de massa muscular. Basicamente, ela vai ser aferida no perímetro máximo, no plano perpendicular à linha longitudinal da panturrilha esquerda, ou seja, na maior circunferência dessa panturrilha, e os valores podem ser classificados a partir da tabela que a gente vai encontrar na caderneta da pessoa idosa, que avalia uma circunferência da panturrilha maior que 35% como uma boa reserva de massa muscular, e nesse caso vão ser feitos apenas os acompanhamentos de rotina, uma circunferência de 31 a 34 centímetros, como ali um ponto para atenção, para possíveis reduções, e uma circunferência de panturrilha menor que 31 centímetros é já um ponto para ação, já que quando a gente tem uma grande perda muscular, o indivíduo ele fica susceptível a diversas enfermidades, dentre elas a síndrome da sarcopenia, que nós vamos falar mais tarde. Aqui também é importante relatar que a circunferência da panturrilha ela não vai ser tão efetiva nos casos de indivíduos com sobrepeso ou obesidade, já que provavelmente essa circunferência ela vai dar maior que 35, mas não necessariamente reflete a massa muscular, e pode acabar mascarando situações como, por exemplo, a obesidade sarcopênica. Eu trouxe aqui também para vocês uma ferramenta muito interessante de avaliação nutricional, que é a minha avaliação nutricional, a MAN, que não vai estar na caderneta de saúde da pessoa idosa, mas vai estar no material de apoio aqui disponível para vocês. E, basicamente, ela é uma ferramenta tanto para triagem quanto para avaliação, que pode ser utilizada para identificar indivíduos que estejam em risco nutricional ou já em desnutrição. Nessa parte azul da triagem, a gente consegue verificar aspectos referentes à ingestão alimentar, perda ponderal nos últimos meses, mobilidade, presença de estresse psicológico ou doença aguda, problemas neuropsicológicos e também a parte da antropometria, com o IMC e a circunferência da panturrilha. Esse vai ser um método rápido de baixo custo e que pode ser utilizada em ambiente comunitário e ambiente hospitalar, ou também em locais de cuidado a longo prazo. Aqui do lado a gente consegue ver o aspecto geral dessa triagem, e nesse próximo slide a gente consegue ver os quadros específicos para melhor visualização. Nesse primeiro momento, quando o indivíduo tem uma pontuação igual ou menor a 11 pontos, ele já vai ser considerado aqui como um candidato a continuar essa triagem nas questões de GAR. E se o indivíduo ele fizer igual ou menor que 23 pontos e meio, ele já é considerado sobre risco nutricional. Trazendo aqui um pouco a respeito da sarcopenia, nós vamos ter que os estudos mais recentes trazem já ela como um distúrbio muscular esquelético progressivo e generalizado, que pode ser de ordem primária, ocasionada simplesmente pelo envelhecimento, ou de ordem secundária, que já pode ocorrer por doenças, redução da ingesta alimentar, redução da atividade física. E nós vamos ter essa sarcopenia caracterizada por 3 fatores: a baixa massa muscular, a baixa força muscular e também a redução do desempenho físico. E todos esses fatores associados, eles vão levar a maior ocorrência de eventos adversos, como as quedas, as fraturas, a incapacidade física e também a mortalidade, além da redução das atividades instrumentais de vida diária, que seria lavar roupa, usar o telefone, reparos da casa, e também redução da qualidade de vida no geral, além de piores condições clínicas e desnutrição. Como exemplo de ferramenta de rastreio da sarcopenia, nós vamos ter aqui 2 escalas. Existem outras ferramentas, mas eu trouxe aqui essas 2 escalas para vocês, que seria a SARC-F e a SARC-CALF.
A SARC-F seria um questionário composto por 5 itens autorrelatados pelos pacientes, e a SARC-CALF vai ser o mesmo questionário, só que incluindo a circunferência da panturrilha. Esses itens seriam dificuldades referentes à força, ajuda para caminhar, levantar da cadeira, subir escadas e quedas. E aqui a gente consegue perceber a importância da circunferência da panturrilha quando valores que estejam abaixo da média agregam 10 pontos e os demais fatores agregam até 2 pontos. Então, a circunferência da panturrilha, como nós falamos anteriormente, vai ser um marcador muito importante dessa reserva de massa muscular. E os artigos mais recentes, eles trazem que ela aumenta a sensibilidade desse questionário, garantindo o maior rastreio da sarcopenia. Bom, essas foram as principais referências utilizadas na nossa aula e vocês vão conseguir encontrá-las na descrição do vídeo. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Lembrando que essa aula vai ficar disponível para vocês sempre que precisar reassistir. Não se esqueçam também de dar uma olhadinha no nosso material de apoio e até breve!